Este vídeo vai revelar as 7 armadilhas mortais de Carl Jung que saboteiam o despertar autêntico e o roteiro de integração que impede os buscadores espirituais de caírem no auto-engano psicológico. Você já sentiu que o seu despertar espiritual, na prática, aprisiona você ainda mais no auto-engano? Se começou a questionar se 90% do que acreditava ser crescimento espiritual era, na verdade, evasão psicológica, você está experienciando o que Carl Jung previu há mais de um século. Aqui está a descoberta chocante de Jung. As práticas que parecem mais espirituais costumam criar o auto-engano mais profundo. Essas armadilhas são perigosas porque dão a você a satisfação emocional do crescimento sem transformação real. Nos próximos minutos, vou guiá-lo por cada uma dessas 7 armadilhas em sequência, desde o bypass espiritual mais óbvio até a evasão intelectual mais sutil, e então mostrar o método de integração comprovado por Jung. A primeira armadilha parece a mais espiritual, exatamente por isso é a mais perigosa. A primeira armadilha que destrói o despertar espiritual autêntico é o que Jung chamou de bypass espiritual da sombra. Isso acontece quando você usa práticas espirituais e crenças para evitar lidar com seu conteúdo psicológico não resolvido. A primeira armadilha que destrói o despertar espiritual autêntico é o que Jung chamou de bypass espiritual da sombra. Isso acontece quando você usa práticas espirituais e crenças para evitar lidar com seu conteúdo psicológico não resolvido. É assim que isso se manifesta. Você descobre meditação, pensamento positivo ou espiritualidade de amor e luz e, de repente, você tem uma desculpa perfeita para evitar sua raiva, seus ciúmes, seu ressentimento, seus desejos sexuais ou seus impulsos agressivos. Afinal, você está transcendendo essas vibrações inferiores, certo? Você está se concentrando na luz e no amor, em vez de permanecer na negatividade. Jung viu esse padrão repetidamente em seu trabalho clínico. Imagine Sarah, uma professora de meditação com quem trabalhei, que passava horas diárias em prática de bondade amorosa, mas não conseguia falar com a própria mãe sem raiva explosiva. Sarah veio até mim desesperada perguntando: como é possível que eu possa sentir amor incondicional por estranhos na meditação e ainda assim não consiga ter uma simples conversa por telefone com minha própria mãe sem querer gritar? Ela passara 5 anos aperfeiçoando a prática da bondade amorosa, 2 horas todas as manhãs, e ainda assim se via desligando o telefone após cada chamada familiar. O coração acelerado pela raiva familiar que ela pensava ter transcendido. Pacientes vinham a Jung, tendo passado anos em práticas espirituais, convencidos de que estavam evoluindo além de sua natureza básica, e seus relacionamentos permaneciam conturbados, suas reações emocionais ainda eram inconscientes, e seus padrões de comportamento não tinham se modificado fundamentalmente. O problema é que o bypass espiritual não elimina a sombra, ele apenas a torna inconsciente. E Jung descobriu que tudo o que tornamos inconsciente não desaparece. Ele se projeta nos outros ou surge de maneiras distorcidas que não reconhecemos como nosso próprio material. Pense por um momento em sua própria comunidade espiritual. Anote o nome de uma pessoa de lá que realmente te irrita, alguém cujo comportamento faz você estremecer. Agora, aqui está a desconfortável verdade de Jung. Essa pessoa está te mostrando a sua própria sombra não integrada. O professor de meditação que parece narcisista é a sua própria necessidade de reconhecimento não integrada. O amigo espiritual que fofoca
São seus próprios julgamentos não expressos tentando vir à tona. O que não suportamos nos outros é sempre aquilo que não aceitamos em nós mesmos. Carl Jung disse isso perfeitamente. O verdadeiro objetivo não é derrotar a sombra interior, mas incorporá-la. A integração, não a eliminação, é o caminho para o despertar autêntico. Aqui está o que torna essa armadilha especialmente insidiosa em nosso atual clima espiritual. A cultura espiritual das redes sociais recompensa a promoção de leveza e positivismo. Os algoritmos favorecem conteúdos que façam as pessoas se sentirem bem consigo mesmas, não conteúdos que as desafiem a examinar seus padrões inconscientes. Assim, ficamos presos em bolhas de eco espiritual que reforçam nosso evitamento de encarar nossos padrões inconscientes. Você pode estar pensando, mas não é bom focar em pensamentos positivos e em vibrações altas? Jung diria que isso depende inteiramente da sua relação com a sua sombra. Se você estiver usando positividade para realmente transmutar o material da sombra integrada, isso é alquimia autêntica. Mas se estiver usando isso para evitar encarar a sua sombra em primeiro lugar, você está criando o que Jung chamou de falso alto, uma inflação espiritual que, em última análise, leva a uma queda. Você já reparou como algumas das pessoas mais julgadoras que você conhece estão fortemente envolvidas em práticas espirituais? Isso é evitação espiritual em ação. O material da sombra não integrado por elas é projetado como superioridade moral sobre aqueles que são menos conscientes ou ainda presos no ego. Essa evitação da sombra cria as condições perfeitas para a nossa segunda armadilha. Mas veja o que Jung descobriu sobre as pessoas que dizem ter lidado com sucesso com o material da sua sombra. Costumam cair em um padrão ainda mais perigoso. Mas espere, há algo ainda mais perigoso que acontece com pessoas que alcançaram insights espirituais genuínos. A segunda armadilha é o que Jung identificou como a inflação do ego, que cria um complexo de Messias. Isso acontece quando insights espirituais genuínos ou experiências levam o ego a se identificar com energias arquetípicas que vão além da sua capacidade de contê-las. Deixe-me pintar um quadro de como isso se desenvolve. Você tem algumas experiências espirituais autênticas, talvez estados de meditação profundos, insights psicodélicos ou visões místicas. Essas experiências são reais e transformadoras. Mas, em vez de entendê-las como encontros com o inconsciente coletivo que transcendem o seu ego pessoal, o seu ego começa a acreditar que é a fonte dessas experiências. Deixe-me mostrar exatamente como isso acontece. Coloque a mão no peito agora mesmo e lembre-se da sua experiência espiritual mais profunda, talvez um momento de meditação profunda, um insight psicodélico ou uma visão mística. Sinta como apenas lembrar já te faz sentir especial, escolhido, diferente dos outros. Agora perceba esse orgulho sutil surgindo. Isso é o seu ego começando a atribuir crédito ao que, na verdade, foi um presente do inconsciente coletivo. Jung observou esse padrão em seu trabalho com pacientes que tinham contato genuíno com o que ele chamava de material arquetípico. Você já reparou como alguns mestres espirituais parecem acreditar no próprio material arquetípico deles? Como eles começam a falar como se estivessem transmitindo mensagens divinas em vez de compartilhar percepções pessoais. O ego, em vez de permanecer humilde diante dessas forças transpessoais, começa a inflar-se e a se identificar com elas. Você começa a acreditar que foi especialmente escolhido, que possui dons espirituais únicos que ninguém mais possui, ou que está aqui para salvar ou despertar a humanidade.
Coloque a mão no peito neste exato momento e pergunte a si mesmo: você se vê desejando ser visto como espiritualmente avançado? Os casos mais perigosos que Jung encontrou foram aqueles em que as pessoas passaram a acreditar que eram mestres iluminados, mensageiros divinos ou até encarnações de figuras espirituais. Seus egos haviam sido possuídos pelo que Jung chamou de arquétipo do sábio velho ou da grande mãe, energias transpessoais que o ego individual simplesmente não consegue conter sem inflar-se. Na cultura espiritual moderna, isso se manifesta pela proliferação de gurus autoproclamados, canalizadores e coaches de despertar, que realmente acreditam ter transcendido as limitações humanas comuns. Eles podem ter tido experiências espirituais reais, mas a interpretação dessas experiências por um ego inflado cria o que Jung chamou de posse arquetípica. Aqui está o insight clínico que Jung achou mais perturbador. Os casos mais perigosos de inflacionamento do ego geralmente ocorriam em terapeutas, professores espirituais e curadores. Pessoas que estavam verdadeiramente ajudando os outros passaram a se identificar com o arquétipo do curador ou do guia sábio, perdendo de vista a própria necessidade contínua de trabalho psicológico. Jung avisou que no momento em que você começa a acreditar nos seus próprios comunicados espirituais, no momento em que você pensa ter alcançado algum estado permanente de iluminação, você cai no inflacionamento do ego. O desenvolvimento espiritual autêntico é caracterizado por uma humildade crescente diante do mistério, e não por uma certeza cada vez maior sobre a sua própria singularidade. Você pode reconhecer essa armadilha em si mesmo, examinando seu relacionamento com a autoridade espiritual. Você se pega desejando ser visto como espiritualmente avançado? Você gosta de ser a pessoa a quem os outros recorrem para orientação espiritual? Você se sente frustrado quando as pessoas não reconhecem seus insights ou seu desenvolvimento espiritual? O antídoto prescrito por Jung era o que ele chamava de manter a tensão entre opostos. Sim, você pode ter percepções e habilidades espirituais genuínas. E sim, você ainda é um ser humano comum, com padrões inconscientes, reatividade emocional e a contínua necessidade de crescimento. A inflação do ego ocorre quando nos identificamos completamente com nossas experiências espirituais e perdemos de vista a nossa humanidade que continua presente. Mas mesmo que você evite inflar o ego e manter a humildade em relação às suas percepções espirituais, Jung descobriu que existe um padrão previsível que vem a seguir. A própria humildade, que o protege da inflação, pode desencadear o que ele chamou de a terceira armadilha identificada por Jung foi o que ele chamou de crise do vazio motivacional, embora ele usasse seu termo técnico, o fenômeno da virada. Imagine seu entusiasmo espiritual como um pêndulo que se eleva em direção à luz. Jung descobriu que esse pêndulo deve, eventualmente, oscilar em direção ao vazio antes de encontrar seu centro equilibrado. Você já sentiu que suas práticas espirituais, de repente, parecem sem sentido? Tudo o que costumava inspirá-lo agora parece vazio e oco? Eis o que acontece. Você vem trilhando o caminho espiritual há algum tempo. Talvez tenha feito um trabalho interno significativo, obtido insights relevantes, talvez até tenha alcançado algum nível de transcendência do ego. Então, de repente, você se vê em um estado de vazio espiritual completo. Nada do que costumava inspirá-lo parece ter significado. Suas práticas parecem mecânicas, suas crenças parecem vazias. Você pode até questionar se alguma de suas experiências espirituais era real. Pegue um momento agora.
Se você estiver neste estágio, se tudo o que é espiritual parece sem sentido, respire. Você não está quebrado, você não está falhando, você está morrendo. E a morte, como Jung descobriu, é o pré-requisito para o renascimento autêntico. Você já sentiu que suas práticas espirituais, de repente, se tornaram rituais vazios? Como os livros que costumavam inspirá-lo, agora parecem palavras ocas. Isso não é depressão espiritual, isso é morte sagrada. A maioria das pessoas interpreta isso como depressão espiritual, um sinal de que algo deu errado com o seu desenvolvimento. Elas tentam ressuscitar o entusiasmo anterior, retornar às práticas que costumavam funcionar ou buscar novas experiências espirituais para escapar do vazio. Jung descobriu que essa abordagem é exatamente o contrário. A crise do vazio motivacional não é uma falha do desenvolvimento espiritual, é uma etapa necessária. Jung chamou-a de a morte do ego antigo, que precisa ocorrer antes do renascimento autêntico em um estado de consciência mais integrado. O vazio que você está sentindo não é um problema a ser resolvido, é uma morte psicológica que precede a transformação genuína. Pense nisso sob a perspectiva de Jung, sobre o processo de individuação. Seu ego tem sido estruturado em torno de certas identidades espirituais, práticas e crenças. Mas o despertar autêntico exige que o ego morra e renasça a serviço daquilo que Jung chamou de self, o princípio organizador mais profundo da psique, que transcende a identificação com o ego. O vazio é a experiência do ego dessa morte. Todas as estruturas espirituais que costumavam dar sentido à sua vida têm de se dissolver antes que possa emergir uma relação mais autêntica com o sagrado. Jung observou que as pessoas que tentavam evitar essa morte, agarrando-se à sua identidade espiritual anterior, permaneceriam para sempre presas no que ele chamou de adolescência espiritual. Aqui está o que Jung achou mais interessante sobre essa fase. As pessoas que a percorriam com sucesso eram aquelas que conseguiam ficar com o vazio sem tentar preenchê-lo. Elas aprenderam a confiar no processo da morte psicológica, mesmo quando tudo dentro delas desejava retornar aos confortos espirituais familiares. Em meu trabalho clínico, já vi inúmeras pessoas abandonarem completamente seu caminho espiritual durante essa fase, porque interpretaram o vazio como evidência de que a espiritualidade, em si, é sem sentido. Outros tornam-se viciados em buscar constantemente novas experiências espirituais, mestres ou práticas para evitar sentir o vazio. Mas Jung descobriu que esse vazio contém a semente da transformação autêntica. O que parece morte é, na verdade, o espaço onde o renascimento genuíno se torna possível. A antiga identidade espiritual baseada no ego precisa dissolver-se completamente antes que possa surgir uma relação autêntica com o transcendente. E se eu lhe dissesse que o seu vazio não é depressão, mas transformação? E se a secura espiritual que você está vivenciando é, na verdade, a parte mais sagrada da sua jornada, o espaço onde o seu ego finalmente para de atrapalhar o despertar autêntico? A chave que Jung enfatizou foi aprender a lidar com esse vazio, não como seu inimigo, mas como seu mestre. O vazio revela tudo o que o seu ego usava a espiritualidade para evitar. À medida que você percorre esse vazio sagrado, Jung observou um padrão fascinante. Quando estamos nesse vazio, nossa psique costuma buscar fontes externas para preenchê-lo. Essa busca desesperada por completude nos torna vulneráveis a uma das descobertas mais perigosas de Jung,
a projeção inconsciente de nossas energias interiores sobre os outros. E é aqui que fica realmente perigoso, porque a projeção se torna o seu maior inimigo. A quarta armadilha envolve projetar suas energias internas masculinas e femininas em pessoas externas, especialmente em relacionamentos românticos e espirituais. Jung chamou essas energias internas de ânima e animus, e a projeção delas é uma das formas mais comuns pelas quais o desenvolvimento espiritual é sabotado. O que isso significa na prática? Todo homem carrega uma mulher interior, não o seu sexo biológico, mas a parte da psique que sente, nutre e sabe intuitivamente. Cada mulher carrega um homem interior, a parte que age, analisa e impõe limites. Quando essas energias interiores permanecem inconscientes, literalmente, nos apaixonamos por elas quando as vemos em outras pessoas. Você encontra alguém que parece te completar porque está vivendo a parte de si mesmo que você ainda não desenvolveu. Na cultura espiritual moderna, isso se manifesta como o fenômeno da chama gêmea, a busca pelo par divino, ou a crença de que você precisa encontrar seu complemento espiritual para completar seu despertar. Aplicativos de namoro estão cheios de buscadores espirituais procurando por seu par consciente ou alma gêmea desperta, sem perceberem que estão projetando suas próprias energias interiores não integradas. Pense na sua última atração romântica intensa, aquela pessoa que parecia te completar, que parecia ser a sua outra metade. Anote 3 qualidades que mais o atraíram neles. É provável que sejam suas próprias energias interiores não integradas pedindo atenção. Eis o que Jung observou clinicamente. Quando você projeta sua ânima ou seu ânimos em outra pessoa, você essencialmente torna essa pessoa responsável pela sua própria plenitude psicológica. Você acredita que a união com essa pessoa externa vai completar seu desenvolvimento espiritual ou curar suas feridas internas. O problema é que nenhuma pessoa externa pode carregar suas energias interiores projetadas sem que o relacionamento se distorça. A pessoa torna-se idealizada além de sua capacidade humana real, e quando inevitavelmente não consegue corresponder à sua projeção, o relacionamento se torna tóxico ou termina em decepção devastadora. Jung considerou esse padrão particularmente comum entre os buscadores espirituais, porque a ânima e o ânimos costumam carregar qualidades espirituais ou místicas. Sua feminilidade interior pode ser projetada como a deusa, como a sábia mestra espiritual ou como uma mãe amorosa incondicional. Seu masculino interior pode ser projetado como o mestre despertado, o guerreiro espiritual ou a figura do Pai Divino. Tenho trabalhado com inúmeros clientes que passaram anos buscando seu parceiro espiritual, enquanto permaneciam inconscientes de suas próprias energias masculinas ou femininas internas. Eles estavam essencialmente procurando que outra pessoa fizesse para eles o trabalho de integração interior. O caminho autêntico prescrito por Jung envolve o que ele chamou de casamento sagrado, a integração de suas próprias energias ânima e ânimos dentro da sua psique individual. Essa união interior é a verdadeira parceria espiritual que completa seu desenvolvimento, não relacionamentos românticos ou espirituais externos. Você pode reconhecer a projeção da anima ou do ânimos ao examinar a qualidade de suas atrações e relacionamentos. Você se sente atraído por pessoas que parecem possuir qualidades espirituais ou psicológicas que você sente que lhe falta. Você se vê perdendo o senso de si nos relacionamentos com mestres ou parceiros espirituais? Você se sente incompleto sem um tipo específico de pessoa em sua vida?
A tarefa de integração envolve desenvolver um relacionamento consciente com essas energias interiores por meio do que Jung chamou de imaginação ativa, trabalho com sonhos e prestar atenção às qualidades pelas quais você é magneticamente atraído nos outros. Em vez de buscar essas qualidades externamente, você aprende a cultivá-las e integrá-las em sua própria psique. Isso não significa que você deva evitar relacionamentos ou mestres espirituais. Significa que você se envolve com eles a partir de um lugar de plenitude interior, em vez de projeção inconsciente. Você pode apreciar e aprender com os outros sem torná-los responsáveis pela sua completude psicológica. Essas projeções tornam-se ainda mais perigosas quando combinadas com o que Jung chamava de inflação arquetípica. Ao projetarmos energias interiores sobre os outros, ficamos psicologicamente vulneráveis. E essa vulnerabilidade cria a tempestade perfeita para encontrar forças transpessoais sem o preparo adequado. A quinta armadilha identificada por Jung foi o encontro avassalador com o inconsciente coletivo, sem um desenvolvimento adequado do ego para conter essas forças arquetípicas. Jung descobriu que abaixo do nosso inconsciente pessoal existe uma camada mais profunda, o inconsciente coletivo. Imagine a sua mente como um iceberg. Seus pensamentos do dia a dia são a ponta visível. Seu inconsciente pessoal, suas memórias esquecidas e emoções reprimidas é a porção oculta abaixo da água. Mas Jung encontrou algo mais profundo, um fundo do oceano compartilhado por toda a humanidade, contendo o que ele chamou de arquétipos, padrões e energias universais como a mãe, o pai, o herói, a sombra, o velho sábio e muitos outros. O desenvolvimento espiritual autêntico costuma envolver encontros com essas forças arquetípicas. Deixe-me dar um exemplo real. Maria veio me procurar após um retiro de silêncio de 10 dias, no qual ela experimentou o que descreveu como tornar-se um com o universo. Bonito, não é? Exceto que ela não conseguiu funcionar normalmente por semanas depois. Ela não conseguia tomar decisões simples, sentia-se desconectada do corpo e começou a acreditar que era uma mensageira espiritual. O ego dela não conseguiu conter a vastidão que encontrou. O que deveria ter sido transformador tornou-se traumático, porque ela não estava psicologicamente preparada para uma intensidade tão grande. O perigo que Jung observou foi que, se o seu ego não estiver suficientemente desenvolvido e enraizado, o contato direto com o material arquetípico pode ser avassalador ou até psicologicamente destrutivo. O ego pode tornar-se possuído por energias arquetípicas que são simplesmente poderosas demais para serem integradas por ele. Imagine isto. Você está em um retiro de meditação, tem visões profundas, sente-se conectado ao universo, mas o ego não consegue lidar com o poder que flui através de você. Na cultura espiritual moderna, isso costuma acontecer por meio de práticas intensas, sem o preparo adequado. Experiências psicodélicas em doses altas, retiros de meditação extremos, trabalhos energéticos que despertam habilidades psíquicas ou práticas tântricas que acessam forças libidinais poderosas. As pessoas alcançam dimensões transpessoais autênticas, mas carecem do suporte psicológico necessário para integrá-las. O trabalho clínico de Jung estava repleto de pacientes que tinham experiências místicas ou visionárias autênticas que se tornaram traumáticas por não possuírem força suficiente do ego para processá-las. Em vez de serem transformadoras, esses encontros com o inconsciente coletivo tornaram-se avassaladores, levando ao que Jung chamou de
inflação pelo material arquetípico, ou mesmo a ruptura psicológica. Aqui está o que torna isso particularmente perigoso. Essas experiências costumam parecer profundamente significativas e espirituais. A pessoa pode ter percepções autênticas, experiências de cura ou uma consciência expandida. Mas, sem o preparo psicológico adequado e a integração, o ego fica possuído pelo material arquetípico ou se dissocia dele completamente. Jung enfatizou que o desenvolvimento espiritual requer um ego forte e flexível, que possa enfrentar forças transpessoais sem perder sua raiz na realidade humana comum. O ego serve como a ponte entre a mente consciente e as profundezas inconscientes. Se essa ponte for fraca ou instável, atravessar para o território transpessoal pode ser perigoso. Você pode reconhecer essa armadilha examinando seu relacionamento com a intensidade espiritual. Você é atraído pelas práticas e experiências mais extremas? Você sente que a consciência comum é entediante ou sem sentido em comparação com estados espirituais de pico? Você tem dificuldade em integrar suas experiências espirituais à vida cotidiana e aos relacionamentos? O remédio que Jung prescreveu foi aquilo que ele chamou de preparação pela individuação, desenvolver um senso forte e enraizado de identidade individual antes de tentar transcendê-la. Isso envolve trabalhar o material psicológico pessoal, desenvolver habilidades de regulação emocional e criar redes de apoio e estruturas de vida estáveis. Jung também enfatizou a importância de ter uma orientação adequada ao se deparar com material arquetípico. Em culturas tradicionais, xamãs, curandeiros ou anciãos espirituais davam essa função. Em nossa cultura, isso pode significar trabalhar com terapeutas experientes, mentores espirituais ou mestres que entendam as dimensões psicológicas do desenvolvimento espiritual. Para se protegerem desse esmagamento arquetípico, Jung observou que muitas pessoas, inconscientemente, desenvolvem uma estratégia defensiva. Criam o que parece ser desenvolvimento espiritual, mas na prática é uma forma sofisticada de armadura psicológica. A persona espiritual. A sexta armadilha é o desenvolvimento do que Jung chamou de persona espiritual, uma identidade espiritual falsa que, na prática, impede o autoconhecimento autêntico e o crescimento. Jung definiu a persona como a máscara que usamos para nos apresentar ao mundo, o papel que desempenhamos nas interações sociais. Uma persona saudável é flexível e autêntica, permitindo que funcionemos de forma eficaz em diferentes contextos, mantendo-se fiel à nossa natureza essencial. Mas Jung observou que muitas pessoas desenvolvem o que ele chamou de persona rígida, que se torna uma prisão em vez de uma ferramenta útil. A persona espiritual é particularmente insidiosa porque se disfarça de desenvolvimento espiritual. Você começa a se identificar tão plenamente com o seu papel espiritual, como a pessoa consciente, o indivíduo despertado, o ser amoroso, a alma pacífica, que perde o contato com as partes de si que não cabem nessa imagem. Aqui está a terrível verdade. Você pode estar praticando espiritualidade agora mesmo, em vez de vivê-la de forma autêntica. Eis como isso se desenvolve. Você tem algumas experiências espirituais genuínas ou insights que mudam sua autopercepção. Você começa a se ver como alguém mais consciente, amoroso ou atento do que costumava ser. Gradualmente, manter essa identidade espiritual torna-se mais importante do que o desenvolvimento autêntico contínuo.
O problema que Jung identificou foi que a persona espiritual costuma se tornar uma maneira de evitar o material psicológico que não cabe na sua autoimagem espiritual. Se você se identifica como alguém além da raiva, inconscientemente suprimirá sua raiva em vez de integrá-la. Se você se vê como amor incondicional, negará sua capacidade de julgamento ou de estabelecer limites. Jung encontrou esse padrão particularmente comum em comunidades espirituais, onde existem regras inconscientes sobre o que constitui comportamento espiritual. As pessoas aprendem a performar a espiritualidade em vez de vivê-la de forma autêntica. Elas se tornam o que Jung chamou de identificados pela persona, tão apegadas à sua identidade espiritual que não conseguem acessar seus sentimentos genuínos ou respostas autênticas. Os casos mais trágicos que Jung encontrou foram pessoas cuja persona espiritual se tornou tão rígida que impedia qualquer desenvolvimento psicológico adicional. Elas ficaram presas, atuando o papel da pessoa espiritual, enquanto sua vida interior real ficava cada vez mais desconectada desse desempenho. Você pode reconhecer a armadilha da persona espiritual observando a diferença entre sua identidade espiritual e sua experiência de vida real. Você se vê suprimindo pensamentos, sentimentos ou reações porque não combinam com sua autoimagem espiritual? Você sente pressão para manter uma certa aparência espiritual diante dos outros? Existem partes de si que você considera não espirituais e, por isso, tenta escondê-las ou eliminá-las. A visão de Jung era paradoxal. Às vezes, a identidade espiritual de alguém é o maior obstáculo ao seu desenvolvimento espiritual. A persona torna-se um substituto para um relacionamento autêntico com o sagrado, prendendo você a uma imagem de espiritualidade em vez de viver a realidade espiritual. O antídoto envolve o que Jung chamou de flexibilidade da persona, a capacidade de vestir sua identidade espiritual de forma leve, como uma ferramenta útil em vez de uma identidade fixa. Isso significa estar disposto a parecer não espiritual, quando a resposta autêntica assim exigir, e priorizar a honestidade psicológica, em vez de manter aparências espirituais. Mesmo quando você reconhece a armadilha da persona espiritual e começa a desmontar essas identidades falsas, Jung descobriu que existe uma última armadilha, quase invisível, esperando. E esta é particularmente insidiosa porque pode capturar até mesmo os buscadores mais psicologicamente sofisticados. Mas a última armadilha identificada por Jung pode ser a mais sutil e perigosa de todas, e provavelmente está acontecendo com você neste exato momento. Aqui está o que Jung achou mais angustiante de todas, e eu vejo isso constantemente na minha prática. Alguém pode entender perfeitamente tudo o que acabei de explicar sobre essas 6 armadilhas, citar Jung de forma eloquente e até ensinar outros sobre o trabalho com a sombra e a inflação do ego. Ainda assim, seus próprios padrões emocionais permanecem completamente inalterados. A 7ª e última armadilha, identificada por Jung, foi usar conceitos e conhecimentos espirituais de forma intelectual como uma forma sofisticada de evitação emocional e psicológica. Essa armadilha é particularmente comum entre buscadores espirituais educados, que podem falar com eloquência sobre não-dualidade, discutir as nuances de várias técnicas de meditação ou analisar textos espirituais com grande percepção. Eles acumulam vastos conhecimentos espirituais e podem até ensinar outros sobre desenvolvimento espiritual. No entanto,
Jung observou que seu estado psicológico real permanecia fundamentalmente inalterado. Aqui está o que Jung descobriu. A mente pode usar conceitos espirituais como um mecanismo de defesa contra sentir. Você pode entender intelectualmente que tudo é um, sem jamais ter a experiência emocional da unidade. Você pode memorizar as próprias citações de Jung sobre a integração da sombra, sem realmente enfrentar seu próprio material de sombra. Trabalhei com James, doutor em psicologia, que sabia citar Jung melhor do que a maioria dos analistas. Ele entendia intelectualmente que seu workaholismo era uma compensação da sombra para sentimentos de inadequação. Ele podia analisar seus padrões brilhantemente em nossas sessões. Ainda assim, ele ainda trabalhava 70 horas por semana, ainda não conseguia dizer não ao seu chefe exigente, ainda sentia aquela ansiedade familiar toda noite de domingo. Seu entendimento intelectual tinha se tornado uma forma sofisticada de evitar realmente sentir o medo de não ser suficiente. Conhecimento sem integração emocional é apenas entretenimento espiritual. Jung chamou isso de evitação espiritual intelectual. Usar um entendimento espiritual sofisticado para evitar o trabalho emocional real de integração. A pessoa torna-se o que ele chamou de intelectual espiritual, alguém que sabe sobre espiritualidade, mas não foi transformado por ela. Em meu trabalho clínico, encontrei muitos pacientes que podiam proferir palestras brilhantes sobre psicologia espiritual, enquanto permaneciam inconscientemente reativos em seus relacionamentos, defensivos em relação às suas limitações ou presos nos mesmos padrões emocionais que já vêm mantendo há décadas. Jung achava isso particularmente frustrante, pois o entendimento intelectual, na prática, pode se tornar um obstáculo para a experiência direta. Quando você acredita entender algo conceitualmente, é menos provável que permaneça aberto à experiência vivida que o transformaria. A exigência que Jung enfatizava era o que ele chamava de integração emocional, permitir que conceitos espirituais passem da cabeça para o coração e o corpo, tornando-se realidade vivida em vez de conhecimento intelectual. Isso envolve o que ele descreveu como engajamento ativo com o material, em vez de consumo passivo. Você pode reconhecer essa armadilha ao examinar a relação entre seu conhecimento espiritual e a sua experiência vivida. Você se vê explicando suas emoções em vez de senti-las? Você consegue discutir conceitos espirituais com facilidade, mas tem dificuldade em aplicá-los quando surge um gatilho emocional? Você percebe com mais clareza os padrões psicológicos dos outros do que os seus próprios? A prescrição de Jung envolvia o que ele chamou de encarnar o conhecimento, passar da compreensão conceitual para vivê-los por meio do engajamento emocional, da prática relacional e do que ele chamou de o trabalho da encarnação. Isso não significa abandonar a compreensão intelectual, mas sim permitir que essa compreensão seja transformada pela experiência direta. Jung enfatizou que o conhecimento espiritual autêntico sempre inclui um componente emocional. Ele não apenas muda a forma como você pensa, mas também como você se sente e reage à vida. As percepções espirituais mais profundas, descobriu Jung, não vêm da leitura nem do pensamento sobre elas, mas de vivê-las por meio dos processos psicológicos e emocionais que tornam tais insights inevitáveis. Agora que você consegue enxergar claramente todas as 7 armadilhas, cada uma emergindo da anterior na sequência psicológica, conforme Jung descreveu, pode ser que se sinta sobrecarregado. Como eu navego por isso sem cair nelas?
Essa pergunta, exatamente, foi o que Jung respondeu por décadas em seu trabalho clínico. Tire um momento agora, coloque a mão no peito e pergunte a si mesmo: qual dessas 7 armadilhas parece mais familiar? Esse reconhecimento sincero, já é o começo do processo de integração de Jung. Jung dedicou décadas a desenvolver o que chamou de processo de individuação, um roteiro prático para o desenvolvimento psicológico e espiritual autêntico que evita essas 7 armadilhas, ao mesmo tempo em que promove uma transformação genuína. Deixe-me fazer uma pausa aqui e te perguntar algo crucial. Qual dessas 7 armadilhas parece mais familiar à sua própria jornada espiritual? Anote agora mesmo, porque Jung mostrou que só é possível integrar o que você puder, começando por reconhecê-lo com honestidade. Não tente trabalhar em todas as 7. Escolha aquela que te deixou desconfortável ao reconhecê-la. Esse desconforto é a sua psique apontando para o seu próximo limite de crescimento. O primeiro princípio da abordagem de Jung é o que ele chamou de sofrimento consciente. Em vez de usar práticas espirituais para escapar do desconforto psicológico, Jung enfatizava a importância de permanecer presente com o que quer que surja, incluindo ansiedade, raiva, tristeza ou confusão. O desenvolvimento autêntico acontece por meio do engajamento consciente com o seu material psicológico, não por transcendê-lo. O segundo princípio envolve o que Jung chamou de integração da sombra por meio da recuperação da projeção. Em vez de ver seus defeitos nos outros, você aprende a reconhecer quando está projetando seu próprio material inconsciente e assume a responsabilidade de integrá-lo. Isso exige uma honestidade brutal sobre a sua própria propensão aos comportamentos e atitudes que você julga nos outros. O terceiro princípio é desenvolver o que Jung chamou de flexibilidade da persona. Em vez de identificar-se rigidamente com qualquer identidade espiritual, você aprende a manter todas as identidades com leveza, permitindo que suas respostas autênticas surjam sem serem filtradas pelo que você acha que uma pessoa espiritual deveria fazer ou dizer. O quarto princípio envolve o trabalho de imaginação ativa com a sua ânima e o animus. Em vez de projetar essas energias em pessoas externas, você desenvolve relacionamentos conscientes com essas figuras internas por meio do trabalho com sonhos, expressão criativa e o que Jung chamou de diálogo interior. O quinto princípio de Jung enfatiza a individuação gradual, em vez de buscar experiências de pico. Em vez de tentar transcender o seu ego por meio de práticas intensivas, você foca em fortalecer e integrar o ego para que ele possa servir de base estável para o desenvolvimento espiritual autêntico. O sexto princípio que Jung desenvolveu foi o trabalho arquetípico com o devido apoio. Em vez de encontrar forças transpessoais sozinho, você se envolve com guias qualificados que entendem tanto as dimensões psicológicas quanto as espirituais desses encontros. O sétimo e mais importante princípio de Jung é o que ele chamou de integração em vez de transcendência. Em vez de buscar elevar-se acima da sua humanidade, você aprende a integrar todos os aspectos da sua psique, luz e sombra, o espiritual e o mundano, o transcendente e o pessoal, formando um todo autêntico. O método prático de integração de Jung envolve o que ele chamava de as 4 funções: pensamento, sentimento, sensação e intuição. O desenvolvimento autêntico requer cultivar as 4 funções, em vez de desenvolver apenas aquelas que pareçam mais naturais ou espirituais para você.
Para os tipos que predominam o pensamento, isso significa aprender a trabalhar a função de sentir, ao tomar decisões e ao se relacionar com os outros. Para os tipos que predominam o sentimento, isso significa desenvolver a função de pensar para analisar e discernir com clareza. Para os tipos de sensação, isso significa cultivar a capacidade intuitiva de perceber padrões e possibilidades. Para os tipos intuitivos, isso significa fundamentar seus insights na realidade prática e sensorial. Jung também enfatizou a importância do que chamava de temenos, criar um espaço sagrado para o trabalho interno. Isso envolve buscar apoio terapêutico qualificado, construir uma comunidade de apoio espiritual e estabelecer práticas diárias que promovam a consciência psicológica contínua, em vez de fugir da própria realidade psicológica. O roteiro de integração que Jung desenvolveu não é um caminho linear, mas sim o que ele descreveu como um processo em espiral. Você pode encontrar essas armadilhas várias vezes, em diferentes níveis de profundidade. O objetivo não é evitá-las totalmente, mas reconhecê-las mais rapidamente e responder de forma mais consciente quando surgirem. Jung descobriu que as pessoas que navegaram com sucesso por todas as 7 armadilhas compartilhavam certas características. Mantinham curiosidade psicológica em vez de certeza espiritual, davam prioridade à honestidade interior em vez de aparências espirituais externas, buscavam orientação de guias qualificados em vez de tentar fazer o trabalho por conta própria e viam seu desenvolvimento como um processo contínuo em vez de um destino a alcançar. O mais importante, Jung mostrou que o desenvolvimento espiritual autêntico inclui sempre tanto a integração psicológica quanto a transcendência espiritual. Não se pode contornar o trabalho psicológico apenas com práticas espirituais, nem concluir o trabalho psicológico sem dimensões espirituais. Ambas devem ocorrer juntas no que Jung chamou de o casamento do céu e da terra. As pessoas que alcançaram o que Jung chamou de individuação autêntica foram aquelas que aprenderam a manter, ao mesmo tempo, a sua humanidade e a sua espiritualidade, mantendo-se enraizadas na realidade psicológica enquanto se abrem às dimensões transpessoais. Antes de seguir adiante, aqui está o insight mais importante de Jung sobre o despertar espiritual autêntico. A única coisa que separa quem tem sucesso dos 90% que falham. Você agora possui o que 90% dos buscadores espirituais nunca descobrem. O mapa completo de Jung das 7 armadilhas fatais que sabotam o despertar autêntico. Mais importante, você tem o seu roteiro de integração que impede que você caia nesses padrões. Isso não é apenas conhecimento intelectual, é uma abordagem psicológica sofisticada que distingue quem consegue uma transformação duradoura daqueles que ficam presos à evitação espiritual. Jung dedicou toda a sua carreira ao estudo da relação entre psicologia e espiritualidade, trabalhando com milhares de pacientes em busca de transformação autêntica. O que ele descobriu repetidamente foi que o verdadeiro desenvolvimento espiritual é inseparável da integração psicológica. As pessoas que alcançaram transformação duradoura não foram aquelas que transcenderam a sua psicologia, mas aquelas que a integraram. Elas não escaparam da sua humanidade, mas aprenderam a abraçá-la plenamente, mantendo-se abertas a dimensões além do pessoal. A mensagem central de Jung era que o despertar autêntico requer o que ele chamou de a união dos opostos. Sustentar luz e sombra, espiritual e psicológico, transcendente e pessoal, individual e universal em uma relação consciente.
Isso significa que a sua raiva pode ser tão sagrada quanto o seu amor quando é integrada de forma consciente. Suas limitações podem ser tão significativas espiritualmente quanto as suas expansões, quando são reconhecidas de maneira honesta. Seus relacionamentos humanos comuns podem ser tão transformadores quanto suas experiências espirituais de pico quando são vividos de forma autêntica. Jung descobriu que as pessoas que evitavam suas 7 armadilhas eram aquelas que abordavam seu desenvolvimento espiritual com o que ele chamava de sofisticação psicológica. Entender que a espiritualidade autêntica inclui sempre consciência psicológica e a psicologia autêntica inclui dimensões espirituais. O caminho a seguir envolve encontrar apoio qualificado para o desenvolvimento psicológico e espiritual. Na época de Jung, isso significava trabalhar com analistas que entendiam as dimensões espirituais da psique. Hoje, isso pode incluir analistas junguianos, psicólogos de profundidade, diretores espirituais ou professores que integrem abordagens psicológicas e espirituais. Jung enfatizou que esse trabalho não pode ser feito sozinho. Os padrões inconscientes que criam essas armadilhas são, por definição, inconscientes para nós. Precisamos dos espelhos que os relacionamentos qualificados proporcionam para ver nossos pontos cegos e integrar nossas projeções. O seu despertar espiritual autêntico não é algo que você conquista, mas algo que você vive. Não é um estado que você atinge, mas uma qualidade de consciência que você traz a cada momento. Inclui suas falhas tanto quanto seus êxitos, sua confusão tanto quanto sua clareza, sua humanidade tanto quanto sua divindade. A pergunta que Jung gostaria que você fizesse não é como posso me tornar mais espiritual, e sim como posso me tornar mais autêntico, porque a autenticidade, ele descobriu, naturalmente inclui tanto profundidade psicológica quanto elevação espiritual. Qual das 7 armadilhas de Jung ressoou mais profundamente com a sua jornada espiritual? Compartilhe sua experiência específica nos comentários abaixo. Seu insight pode ser o avanço de que outra pessoa precisa desesperadamente. E se você se viu reconhecendo esses padrões no seu próprio caminho, não deixe que isto seja apenas mais um vídeo que você assistiu. Inscreva-se e ative o sino de notificações, porque na próxima semana vou revelar o protocolo completo do trabalho com a sombra de Jung. O método exato de integração que ele usou com seus pacientes mais avançados. A questão não é se você encontrará essas armadilhas novamente, mas se você será capaz de reconhecê-las antes que elas sabotem o seu despertar. Aqui está o seu primeiro passo de integração, enquanto essas percepções ainda estão frescas. Escolha a armadilha que pareceu mais familiar. Depois, passe 2 minutos escrevendo sobre um momento específico em que você a tenha vivenciado. A coragem de examinar honestamente esses padrões em si mesmo é o início do despertar autêntico. Jung chamou essa coragem de o requisito para a individuação, a disposição de ver a si mesmo com clareza em vez de manter ilusões espirituais confortáveis. Sua jornada espiritual não exige que você seja perfeito nem transcenda a sua humanidade. Exige que você seja autêntico, integrado e corajosamente honesto sobre a sua luz e sobre a sua sombra. Este é o caminho que Jung chamou de individuação. Não o caminho para se tornar outra pessoa, mas o caminho para se tornar autenticamente quem você já é, integrado e completo.